E aí, meus guerreiros e minhas guerreiras, tudo bem com vocês? Todo mundo se guardando em casa? Todo mundo tranquilo? Vamos lá para a nossa aula de hoje? Vamos lá? Vamos falar um pouquinho de física hoje? Tá bom? Vamos lá? E o que a gente vai aprender hoje? Ó, vamos falar um pouquinho da cinemática. O que é cinemática? É a parte da mecânica que estuda os movimentos dos corpos. Ou seja, um movimento involuntário ou voluntário que um corpo causa. Ok? Então isso é a cinemática, isso é o que a gente vai estudar hoje. Tá bom? Então, para que a gente possa entender a cinemática, nós temos 5 pontinhos a ser abordados com vocês. Tá joia? Primeiro ponto é o ponto material. É onde o objeto está. Nesse caso aqui, eu trago uma figura de uma calçada, certo? Com uma formiguinha. Então, essa formiga aqui seria o meu ponto material. É onde eu estou observando ela. Onde é que ela está? Ela está no começo, no meio, no fim da calçada? Vai depender do ponto de vista que a gente está vendo. Ok? Esse seria o nosso primeiro ponto. Segundo ponto seria o corpo extenso. O que é um corpo extenso? São corpos cujas dimensões não podem ser desprezadas comparado a outras dimensões dentro do fenômeno observado. Por exemplo, no caso, a nossa pequena formiga em cima de uma pedra. Por mais que a pedra seja pequenininha, a nossa formiga ia passar por cima dela. Então esse fenômeno ele não pode ser desprezado. Então seria um fenômeno de um corpo extenso. Ok? Um caminhão numa estrada pequena. Se eu colocar lá um caminhão numa estrada muito curta, onde ele toma praticamente todo o espaço do caminhão, ele vai estar lá sendo o meu corpo extremo. Tá joia? E o que é que eu tenho que prestar atenção? Observe que o ponto material de um corpo extremo depende do referencial do objeto, ou seja, do observador. Ele vai depender de onde o observador está vendo. Para ele pode ser extremo, às vezes não extremo. Ok? Nosso ponto 3, trajetória. É o caminho percorrido pelo móvel. O que é trajetória? É um caminho percorrido pelo móvel. Ó, o aviãozinho aí, ele soltou uma bombazinha, uma bolinha, ó. Ele fez uma trajetória, o avião continuou, a bola parece que está acompanhando ele. Tá percebendo? Então isso é a trajetória que o corpo segue. Então o que é que eu tenho que observar aí? Que toda a trajetória, ela se transforma em uma parábola. O que é uma parábola? Um semicírculo. Tá joia? Vamos para o item 4. A posição. Cara, essa posição ela é importantíssima para que a gente observe o ponto de referência. Do ponto inicial ao ponto final. Certo? A gente pode apresentar ela por qualquer letra. Pela letra S, X. Eu vou apresentar aqui pela letra X. Tá bom? Então aí a gente tem, ó, um ônibusinho, certo? Que ele está num ponto referencial a 10 km. E ele foi ao ponto referencial a 35 km. Então, o que eu observo? Que minha posição 1, ele estava em 10 km, ou seja, a minha posição inicial, ele estava no quilômetro 10. E minha posição final, depois que eu observei ele estava na posição 35 km. Ok? Então, o que eu tenho que observar nessa posição? A posição eu tenho que observar é o tipo de relação dada entre esse trajeto. Então, o que eu tenho que ver com o que é com essa posição? É o tempo, a relação do tempo com o trajeto percorrido. Tá joia? Preste bem atenção, ó. Ele estava aqui, ó, 35 km, é onde ele veio parar. Aqui. Só que ele leva um tempo para fazer esse percurso. Concorda comigo? Então, se ele sai aqui do 10 e ele percorre esse percurso, certo? Eu tenho que observar o tempo gasto nesse deslocamento. Tá joia? Quinto passo, deslocamento realmente dito. O que é o deslocamento? É a distância percorrida no intervalo de tempo. Como assim, professor? Eu pego lá minha distância final menos a minha distância inicial. Se eu usar o nosso ônibus como referência, ele sai daqui de 10, concorda comigo, e vai até 35, ok? Ele sai aqui do 10, vai até o 35.
Então, como é que eu posso calcular isso? Vou pegar a posição final, o 35 que está aqui, menos a posição inicial, que seria 10. Então, quantos quilômetros ele percorreu? 25 quilômetros, ok? Então, esse foi o deslocamento que ele sofreu. Tá joia? Vamos para o próximo? E a velocidade média? O que é velocidade média? É a razão entre o deslocamento sofrido e o tempo gasto. Ou seja, é entre o intervalo de tempo e o deslocamento que aquele caminhãozinho lá sofreu. Tá certo? E a gente pode representar ela por uma fórmula, certo? Que fórmula seria essa? Velocidade média é igual ao deslocamento. Olha lá, o deslocamento, ele foi de onde? Do ponto X, 0, ao ponto X. Dividido por quê? Pelo intervalo de tempo. Que horas esse ônibus saiu daí, do X0? Que horas ele chegou lá no meu X? Esse seria o deslocamento de tempo. Tá joia? Então, essa seria a fórmula da nossa velocidade. Então, velocidade, ela tem uma medida que se chama Medida Internacional de Unidades de Medida, o SI, que é metros por segundo. Então, toda vez que eu encontrar lá metros por segundo, isso é uma unidade de medida de velocidade média, ok? Metros por segundo. Lembra lá, deslocamento sempre em metros e meu tempo sempre em segundo, ok? Claro para vocês? Clarinho, clarinho. Vamos continuar com nossa aulinha? E aí agora? Vamos ver um exemplo, certo? Imagine, o Brasil voltou a representar no lugar mais alto do pódio a prova dos 100 metros raso femininos, nos Jogos Pan-Americanos, nessa terça-feira, 25 de 10 de 2011, após 28 anos com a vitória de Rosângela Santos, que marcou o tempo de 11 segundos e 22 milésimos de segundos. Ok? Vamos ver como é que a gente poderia responder essa questão? Primeira coisa, a gente precisa dividir, né, o deslocamento de 100 metros por 11,22 segundos para termos a velocidade aproximada que ela percorreu esse percurso, que foi de 8,91 metros por segundo. Então, se eu pegar lá os meus 100 metros e dividir por 11,22, eu vou achar lá 8,91 metros por segundo. Ok? Bom, só para a gente lembrar, se eu quisesse transformar em 100 km por hora, como é que eu ia fazer? Só era eu pegar essa velocidade e multiplicar por 3,6. Então eu ia ter exatamente a velocidade que a nossa atleta estaria, que seria aproximadamente de 32,076 km por hora. Então, se ela tivesse percorrer 1 km, ela ia percorrer em 32,076 km por hora. Ok? Então, quando eu quero transformar metros por segundo em km por hora, eu multiplico por 3,6. Tá joinha aí para vocês? Eu acho que nenhuma dúvida não, né? Então, ela estaria aproximadamente com a velocidade de 32 km por hora. Tá bom? Vamos seguir aí em frente? E agora? Vamos para o segundo exemplo? A distância entre o Marco Zero de Recife e o Marco Zero de Olinda é de 7 km. Suponham que um ciclista leva 1 hora e 20 minutos pedalando entre as duas cidades. Qual a sua velocidade média nesse percurso? Levando em conta que ele parou 10 minutinhos para descansar. Então aqui eu tenho o Marco Zero de Recife, o Marco Zero de Olinda. Qual era a minha distância percorrida? 7 km. Vamos ver como é que a gente consegue responder essa questão aí? Então, primeira coisa que eu tenho que olhar é as transformações. Eu tenho lá minha distância percorrida, 7 km. Ok? Depois, eu tenho o meu tempo gasto, que foi de 1 hora e 20 minutos,
mais 10 minutos de descanso. Por quê? Porque conta esse tempo que ele ficou parado lá. Então ele me gerou o quê? 1h30, ou seja, 1,5 de 1 hora, ok? Então como é que eu vou calcular? Lembra lá da forma? Velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Então, qual foi a velocidade? A velocidade é igual a 7 km, estão vendo aqui, ó, dividido por quanto? Por 1,5. Pega aí a calculadora rapidinho, vai! Faz essa continha aí, divide 7 por 1,5. Vê aí quanto é que vai dar. Vê se chegou a essa resposta. 4,66 km por hora. Ou seja, aproximadamente quase 5 km por hora foi quando ele foi pedalando para chegar lá no Marco Zero de Olinda. Tranquilinho aí para vocês? Tudo jóia, né? Vamos pro próximo? Terceiro exemplo, o menino sai de casa para caminhar para a sua escola, andando em média 1 passo por segundo. Eu tenho um tamanho médio do passo dele, que é de 40 centímetros. Se ele gasta 5 minutos no trajeto, a distância entre sua casa e a escola em metros é de... Tô aqui com o menininho, ele vai caminhar para a escola, certo? Sei que a distância dele é de... O passo dele, esse passozinho aqui, é de 40 centímetros. E ele leva 5 minutos para fazer essa distância. Primeira coisa que eu tenho que ver aí é a velocidade média. Concorda comigo? É nossa formulazinha. Velocidade é igual dividido pela distância dividido pelo tempo. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Ó, vamos lá. 40 centímetros. Lembra lá? A gente tem a resposta em metros por segundos. Então, se eu tenho 40 centímetros, então exatamente eu vou ter 0,4 metros. Concorda comigo? Então, essa seria a velocidade que ele estava, de 4 metros por segundo, ou seja, 0,4 metros por segundo. Então, eu vou lá, coloquei ali, ó, onde estava meu VM, eu coloquei 0,4. É igual a distância dividido pelo tempo, ó. Quanto era o tempo? 5 minutos. 1 minuto tem quantos segundos? 60. 5 vezes 60, 300 segundos. E agora, professor? Meio pelos extremos. Eu vou multiplicar esse por esse e esse por esse. Lembrando que aqui embaixo sempre é o número 1. Ok? Então eu tenho aí agora para vocês a equação que vai ser 0,4 vezes 300. 0,4 vezes 300 daria 120 metros. Claro, não se preocupa com esse barulho. Foi uma carreata que passou aqui em casa. Infelizmente, a gente não consegue prever uma coisa dessa, né? Mas tá aí a nossa aulinha de hoje, ok? Esses caras são fogo, hein? Na hora que a gente tá explicando. Então, o que eu peguei aqui? O 0,4 vezes os 300. 0,4 vezes 300, 120 metros. É a distância do menino para sua casa. Tranquilinho aí com a nossa aula? Tranquilinho? Lembre sempre de converter as unidades de medida. Se ele está em centímetros, eu tenho que deixar em metros. Se ele está em minutos, eu tenho que deixar em segundos. Não esquece disso, ok? Lembrando disso, a gente é show. Não vai errar nada, tá bom? Agora é com você. Vê essa questãozinha, dá uma pausa no vídeo, copia lá no teu caderno, tira a foto, tira um print dessa questão aí, tá bom? Vai lá, faz essa continha, manda pra mim a resposta, beleza? E aí, um bom estudo pra vocês, tudo de bom? Tô por aqui, qualquer dúvida que tiver, só é ir lá no Zap, só é me contactar que a gente vai responder, tirar todas as dúvidas de vocês. Até a próxima, tá joia? Um abraço!